Um grupo de pesquisadores americanos do aquário de Monterey Bay resolveu pesquisar a fundo a zona abaixo da superfície de Big Sur, que fica na costa da Califórnia. Parecia apenas mais uma consulta de rotina. Porém, na parte mais profunda daquele mar, acabaram dando de cara com enormes crateras espaçadas. Eram buracos enormes, cerca de 15 mil deles. Estranhamente, ninguém jamais havia percebido que eles estavam ali. A origem e a causa dessas quase 15 mil crateras enigmáticas, algumas medindo cerca de 175 metros de diâmetro, agora está confundindo os cientistas. Do que exatamente se tratam? Se os pesquisadores estiverem corretos, isso poderia causar uma das maiores explosões submarinas da história da América, talvez até mesmo uma catástrofe mundial. Isso é possível? Fique até o final desse vídeo e descubra. Mas antes de assistir, se inscreva em nosso canal, clique no sininho de notificações, deixe aqui o teu like, teu comentário abaixo ao final do vídeo e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. De tempos em tempos, surge no Lago Berryessa, no interior da Califórnia, uma imagem que parece um portal para outro mundo. Trata-se de um buraco que engole a água com muita voracidade, com a torrente indo, à primeira vista, para um destino misterioso, desconhecido. Essa cena é tão impressionante que as pessoas param ao lado do lago para filmá-lo, até mesmo de drones, esse enorme sumidouro. Motoristas, por sua vez, param seus carros na estrada que passa ali ao lado para admirar essa paisagem surreal. E nós que estamos vendo esse fenômeno pela internet, ficamos nos perguntando então, mas afinal, o que é isso? Você sabe responder? De fato, não é algo fácil de a gente compreender. Mas depois de uma rápida investigação e análise ao redor, fica fácil saber do que se trata nesse caso. O buraco tem o nome de Glory Hole e, na verdade, é um tubo vertical com aproximadamente 60 metros de extensão que escoa a água do Berryessa, o lago em questão. A água geralmente precisa ser escoada quando, por causa de um grande volume de chuva, ela atinge níveis muito altos. O lago é formado pela represa Monticello e, depois de entrar no Glory Hole, a água em excesso é conduzida para uma saída através da parte inferior dessa barragem. No fim, não se trata de algo fora do comum, mas simplesmente uma construção inteligente e útil. Mas por causa desta imagem extremamente interessante, o local acabou virando atração turística para pessoas que gostam de boas fotografias. Mas como depende de condições meteorológicas propícias para isso, o buraco raramente gera esta paisagem incrível e por isso é tão apreciado. E quando o nível da água está baixo, o Glory Hole é apenas a boca de um tubo na superfície do Lago Berryessa. O lago fica a aproximadamente 120 quilômetros da cidade de San Francisco, na Califórnia, e nos mostra que nem tudo é aquilo que parece. Porém, esse buraco presente no lago está bem longe de ser o tema principal desse vídeo. Só falamos sobre o Glory Hole para que você entenda o quanto esse tipo de coisa pode existir em todas as circunstâncias e em todos os lugares, seja ele artificial, como nesse caso, ou natural. O mistério de verdade no vídeo de hoje surgiu bem no final do ano de 2019, na costa da Big Sur, na Califórnia, que por coincidência é a mesma região em que está esse lago Berryessa. No fundo do Oceano Pacífico, cientistas descobriram que existem milhares de pequenos fragmentos redondos, crateras. Eles somam um número absurdo e é bem difícil para a ciência explicar por que estão ali e como eles se formaram. Essa descoberta foi feita como parte de um estudo da MBRI, ou Monterey Bay Aquarium Research Institute, o seu nome completo. O objetivo da companhia de pesquisa era estudar os recursos subaquáticos chamados pockmarks. O grupo esperava encontrar essas estruturas por ali, e de fato encontraram. Os pockmarks são depressões no fundo do mar que, conforme constataram naquele dia, possuem até mesmo cerca de 175 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade. Os pockmarks costumam ser quase circulares e espaçados de uma maneira bem uniforme. Os primeiros pockmarks já haviam sido descobertos em 1999 por meio de sonares em navios. Entretanto, pesquisas recentes haviam revelado mais de 5.200 grandes depressões circulares espalhadas no espaço de 1.300 quilômetros quadrados.
E foi justamente por isso que os pesquisadores entraram em cena e mergulharam próximo a essa região. Porém, o que encontraram abaixo da superfície os deixou completamente impressionados. Era bem diferente do que eles esperavam ver. Além dos buracos enormes conhecidos como pockmarks, os cientistas subaquáticos descobriram milhares de buracos submarinos menores que tinham 11 metros de diâmetro e apenas 1 metro de profundidade. Primeiro de tudo, é bom mencionar que os cientistas não faziam a mínima ideia do que causava a formação dos buracos maiores, os pockmarks. Como a área está sendo avaliada para se tornar um parque eólico, foram necessários mais estudos e investigações sobre isso. Depressões circulares no leito oceânico já foram encontradas na Croácia e em outros lugares ao redor do mundo. A melhor explicação científica é que essas grandes cavidades foram criadas pela liberação ou explosão subaquática de gás metano ou outros fluidos contidos no fundo do mar. Estando sob o fundo do mar, eles borbulham e deixam depressões, como o seu rastro. E para trazer credibilidade a essa teoria, a equipe da Embury colocou seus veículos subaquáticos autônomos equipados com dispositivos de sonar para pesquisar essa região. Porém, eles não encontraram evidências do gás metano. Isso é muito estranho, não é? Os pesquisadores do Embury afirmam que não encontraram evidências de metano nos sedimentos ou na água do mar dessa região. E mais ainda, disseram que as depressões circulares estão ali inativas há pelo menos 50 mil anos. Ou seja, há 50 mil anos mais ou menos, o metano não passa por ali. Porém, nos dados dos robôs, os cientistas viram outros buracos, aqueles do qual a gente havia mencionado antes. Esses eram buracos muito pequenos para serem captados por um sonar de um navio, por isso eles não sabiam da sua existência. Os investigadores do Embury encontraram cerca de 15 mil desses pequenos buracos que são quase perfeitamente redondos e completamente misteriosos. A equipe então passou a chamar esses buracos de microdepressões. As microdepressões parecem ser muito mais jovens do que os pockmarks e têm lados mais íngremes. Além disso, também tem caudas de sedimentos que parecem estar orientados na mesma direção em muitas áreas. Estas microdepressões no fundo do oceano rapidamente se tornaram abrigos desejáveis e populares para as criaturas marinhas. Cerca de 30% desses buracos continham lixo humano, juntamente com peixes e outros animais marinhos que os transformaram ali o seu habitat. Continham reservas de algas, ossos e até equipamentos de pesca dentro deles. Essas cavidades poderiam ter sido escavadas pelas correntes do fundo do mar ou são apenas os resultados de pequenas erupções de metano realmente? Não sabemos como eles se formaram, mas até mesmo um crânio de baleia foi encontrado dentro de um deles, mas o sedimento em redor dos buracos estava vazio. A equipe de pesquisadores acredita que os animais que residem no lixo podem estar ajudando a reduzir ainda mais as microdepressões. E não se engane, esses buracos não são uma espécie de pockmarks em fase inicial. Na verdade, são morfologicamente distintos dos buracos maiores. No geral, muito mais trabalho precisa ser feito para entender como todos esses recursos foram formados, essas formações estranhas, e esse trabalho já está em andamento, mas também é preciso ter muita cautela. Os cientistas sabem que existe um risco de que aconteça uma gigantesca explosão de metano submarino nessa região, pois talvez esse gás esteja mesmo influenciando a formação dessas estruturas. Sabe-se que o metano está vazando do chão ao longo da zona de subducção de Cascadia, que fica no noroeste dos Estados Unidos. E se os bolsões ou reservatórios explodirem simultaneamente e repentinamente, vai desencadear o Big One, um dos piores desastres da história da América. Comente aqui abaixo o que você achou deste vídeo. Não esqueça de deixar também o teu joinha. Valeu por assistir e até o próximo.